Olá, sejam todos bem-vindos a esse encontro. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas doenças causadas por plateumintos. Os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos, eles eram há algum tempo classificados como vermes, e as doenças causadas por eles, verminoses. Hoje, a gente não utiliza mais a classificação vermes, mas as doenças causadas por eles ainda são chamadas de verminoses. Os plateumintos, eles constituem um grande problema de saúde pública, porque devido à falta de acesso a saneamento básico de algumas populações, principalmente aquelas de países desenvolvidos, as doenças se tornam, então, endêmicas. Das doenças causadas por plateumintos, hoje nós vamos estudar as três principais: a teníase, a cisticercose e a esquistossomose. A teníase tem como agente etiológico a Taenia solium, no caso de suínos, e a Taenia saginata, no caso de bovinos. O homem é o hospedeiro definitivo de ambos os parasitas. O hospedeiro intermediário, no caso da Taenia solium, então, o porco, e no caso da Taenia saginata, o bovino. Como que o homem adquire a teníase? Através da ingestão de carne contendo a larva cisticerco. A estrutura da tênia é composta por escólex, ou cabeça, e por proglotes. O escólex, ele é responsável pelo crescimento do animal. Então, o crescimento ele não se dá na extremidade, ele se dá a partir da cabeça. Próximo à cabeça, nós temos as proglotes imaturas, e à medida que a gente vai se afastando, então, do escólex, nós temos as proglotes maduras, e na extremidade, as proglotes gravídicas, que contêm ovos que são resultado de autofecundação, já que a tênia é um animal hermafrodita. Para diferenciar a Taenia solium da Taenia saginata, nós vamos observar, então, esse escólex. A Taenia solium, ela apresenta ganchos e ventosas para fixação no intestino delgado. A Taenia saginata apresenta apenas as ventosas. O ciclo da teníase se inicia quando o homem ele ingere a carne contendo a larva cisticerco, carne crua ou mal passada. O homem pode ingerir várias larvas cisticercos, mas apenas uma vai se desenvolver. Daí o nome popular, então, do animal, que é solitária. Bom, então, uma vez que o homem ingeriu essa larva cisticerca, ela chega ao intestino delgado e se transforma no verme adulto. Transformando-se no verme adulto, ocorre, então, a fecundação dentro de cada proglote, e essa proglote contendo os ovos vai ser eliminada junto com as fezes. Esses ovos, eles podem contaminar, então, águas e alimentos que o suíno ou bovino vai ingerir. Dentro do corpo desses animais, ocorre, então, a formação do cisticerco em tecidos de muita oxigenação, por exemplo, tecido muscular, o globo ocular e o tecido cerebral. Aí, quando o homem se alimenta da carne desse animal, a gente tem o reinício do ciclo. Como sintomas da teníase, nós temos, então, a cefaleia, dor abdominal, diarreia, náuseas e anemia, porque o parasita ele vai se alimentar, ele vai se nutrir de todos os nutrientes que o hospedeiro ingere. Com isso, tem a perda de peso e o apetite excessivo para compensar, então, essa perda nutricional, seguido de fraqueza e desnutrição. O tratamento da teníase ele é feito à base de medicamentos que eliminem o escólex do animal. Se o escólex não for eliminado, a tênia continua a crescer, as proglotes continuam a se desenvolver e a doença não é solucionada. Como medidas profiláticas da teníase, nós podemos citar o trabalho educativo da população. Né? É preciso que a pessoa conheça, que a pessoa tenha noções básicas de higiene. Seguido disso, é preciso que haja construção de fossas e de redes de esgoto que atendam às necessidades de toda a população, porque não adianta ter o conhecimento de noções básicas de higiene e não ter a infraestrutura necessária. É preciso que os portadores de teníase sejam tratados, uma vez que, se a gente interromper o ciclo, né, se a gente parar com a eliminação de ovos, a gente não tem contaminação de águas, consequentemente, não há contaminação de animais e o ciclo é interrompido. É preciso que a carne de abatedouros seja fiscalizada e que os animais, hospedeiros intermediários da teníase, eles sejam criados em condições higiênicas e controladas. No Brasil ainda existem, infelizmente, alguns abatedouros clandestinos que comercializam carne contaminada com a larva cisticerco. E, por último, cozinhar bem todo tipo de carne antes de ingerir.
Então, não pode ingerir carne crua ou mal passada. A cisticercose tem como agente etiológico apenas a Taenia solium, a tênia proveniente do porco. A Taenia saginata não tem capacidade de desenvolver cisticercose no organismo humano. O hospedeiro intermediário da tênia da cisticercose é o homem. Na teníase, ele era o hospedeiro definitivo. Na cisticercose, ele passa a ser o hospedeiro intermediário. E como que o homem adquire a cisticercose? Através da ingestão, agora, de água e de alimentos contaminados com os ovos da Taenia solium. Enquanto na teníase era através da ingestão de carne crua ou mal passada contendo a larva cisticerco, na cisticercose nós temos a ingestão de águas e alimentos contaminados com ovos. O ciclo da cisticercose, então, se inicia quando o homem ingere água ou alimentos com esses ovos. Esses ovos, então, atingem aqui o tubo digestório e eles têm capacidade de perfurar esse tubo digestório, porque o ovo ele é formado por 6 espinhos laterais, então, por isso ele é chamado de oncosfera ou embrião hexacanto, e esses espinhos permitem com que ele ganhe, então, a circulação sanguínea através do tubo digestório. Né? Chegou, então, na circulação sanguínea, ele vai se incistar nos locais de maior oxigenação do corpo, desenvolvendo a larva cisticerco. E que locais oxigenados são esses? Principalmente os tecidos subcutâneo e muscular, não só o cardíaco, mas também os da base da língua, e há casos de encistamento em musculatura estriada esquelética. No globo ocular, mais especificamente na retina, e no sistema nervoso central, principalmente no cérebro. Como sintomas, então, da cisticercose, nós temos a cegueira no caso da cisticercose ocular. E no caso da neurocisticercose, o paciente vai ter cefaleia intensa, hipertensão intracraniana, porque o encistamento no sistema nervoso central vai produzir uma vesícula com líquido, crises convulsivas e epiléticas, perturbações mentais e, em casos mais graves, morte. O tratamento, somente o médico pode definir qual é o melhor tratamento. Em alguns casos, ele vai utilizar um medicamento específico. Em alguns casos, é feita intervenção cirúrgica. Mas os dois são no intuito de minimizar o sintoma da cisticercose. Como profilaxia, basicamente a mesma da teníase. Prevenção, tratamento e controle das teníases, para a gente acabar com o ciclo na parte de eliminação de ovos. E educação sanitária da população. A esquistossomose tem como agente etiológico o Schistosoma mansoni. O hospedeiro definitivo é um homem e o hospedeiro intermediário é um caramujo da família dos planorbídeos do gênero Bionfalaria. Como que o homem adquire esquistossomose? Através da penetração ativa da cercária, que é a larva do schistosoma, pela pele. Existe até um ditado popular que fala que se nadou e coçou é porque pegou, justamente porque a larva, ao penetrar na pele humana, provoca uma pequena dermatite. O ciclo da esquistossomose, então, se inicia quando o homem entra em contato com as chamadas lagoas de coceira e a cercária penetra ativamente pela sua pele. Dentro do corpo desse indivíduo, ela vai ganhar circulação e vai atingir os vasos do sistema porta-hepático. Dentro dos vasos do sistema porta-hepático, essa cercária vai se transformar, então, no indivíduo adulto. E aqui nós temos sexos separados, nós temos machos e fêmeas. Esses indivíduos, então, vão realizar a fecundação e vão produzir ovos. A fêmea vai, então, depositar esses ovos nos vasos próximos ao intestino, tá? E esses ovos, por terem um espinho lateral, eles têm a capacidade de perfurar os vasos do sistema porta-hepático, perfurar a parede do intestino, ganhar a luz desse órgão, e então os ovos são eliminados junto com as fezes, contaminando os ambientes. Bom, se esses ovos caírem, então, em águas das chamadas lagoas de coceira, no caso, eles vão eclodir e vão liberar uma larva de primeiro estágio chamada de miracídio. Essa larva ela vai, então, procurar o hospedeiro intermediário. Quando ela encontra o caramujo, ela penetra dentro dele e faz a reprodução assexuada. Uma vez feita a reprodução assexuada, essa larva ela deixa o caramujo agora com o nome de cercária, e essa cercária volta a nadar livremente à espera de um novo hospedeiro para reiniciar o ciclo. Como sintomas da esquistossomose,
nós temos aqui a coceira, a dermatite no momento da penetração da larva, inapetência, que é a falta de apetite, cólicas, diarreia e emagrecimento. Além disso, nós temos hepatomegalia, que é o aumento do fígado, devido à presença do parasita nos vasos do sistema porta-hepático, esplenomegalia, que é o aumento do baço, e ascite, ou barriga d'água, que é o nome popular da doença. E por que ocorre a ascite? Devido também à presença do parasita nos vasos do sistema porta-hepático. Aí ocorre extravasamento de líquido no local e aumento do volume abdominal. O tratamento da esquistossomose é definido apenas pelo médico. Somente o médico sabe o que é melhor para cada paciente. Como medidas profiláticas, é preciso que se realize o tratamento da população parasitada, é preciso que toda a população tenha acesso a saneamento básico, é preciso fazer o combate ao caramujo vetor. E nesse combate pode ser feito o controle biológico. A tilápia, ela é um peixe que é o predador natural do caramujo. Ela se alimenta, então, do caramujo. É preciso que as pessoas evitem o contato com as águas das chamadas lagoas de coceira, e se esse contato for inevitável, é bom que a pessoa utilize produtos cercaricidas de uso tópico, são pomadas locais que servem para eliminar a cercária, para matar a cercária, e também é preciso que se faça uso de proteção para os pés. Recapitulando o que nós vimos na aula de hoje, então a pessoa ela adquire tenise quando ela ingere a larva cisticerco junto com carne crua ou mal passada. Essa larva cisticerco chega ao intestino delgado e se transforma no indivíduo adulto. No caso da pessoa ter ingerido carne suína, tênia solium. E no caso da pessoa ter ingerido carne bovina, a tênia saginata. Como sintomas da tenise, nós temos então dores de cabeça, dores abdominais, náuseas, anemia, fraqueza e deficiências nutricionais. Tudo isso devido à presença do parasita no intestino delgado. A pessoa adquire cisticercose quando ela ingere ovos em água ou alimentos contaminados, ovos de tênia solium, no caso. Esse ovo contendo a oncosfera ou embrião hexacanto, ele chega à parede do tubo digestório, penetra essa parede, perfura essa parede do tubo digestório e ganha circulação sanguínea. E essa oncosfera vai se encistar, então, em locais de grande oxigenação, principalmente tecido cerebral, musculatura estriada esquelética e o globo ocular. Como sintomas da cisticercose, nós temos então a cegueira, no caso da cisticercose ocular, já que o parasita se instala na retina. E no caso da neurocisticercose, nós temos dores de cabeça, desmaios, convulsões e mortes em casos mais graves. E por último, a pessoa adquire esquistossomose através da penetração ativa da larva pela pele. Essa larva, então, atinge a circulação, chega ao sistema porta-hepático, se transforma no indivíduo adulto e produz ovos. Esses ovos perfuram a parede do intestino e são eliminados com as fezes. Como sintomas da esquistossomose, nós temos dores abdominais, cólica, diarreia, hepatoesplenomegalia, cirrose e ascite, ou barriga d'água, causada pelo extravasamento de líquido no abdômen. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continuem todos aprendendo com a SENEC.